Onde estão os fiéis? Olá pessoal, vamos ao Salmo do dia, Salmo de número 12. Vamos ler o verso 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Agora o verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e darei a salvação ao que suspira por ela. Então, esse é mais um salmo de Davi, em que ele sente ali a necessidade, ele sente a falta de estar rodeado por homens de Deus, por homens fiéis. Ele estava precisando de ajuda, ele estava, quem sabe, se sentindo sozinho ali e ele não sabia para onde ir. Não sei exatamente o momento em que Davi escreve esse salmo, mas tem um período da vida de Davi que era o período em que Saul o estava perseguindo. Saul estava sempre no seu encalço, querendo tirar a vida de Davi, perseguindo ele por causa de ciúmes e inveja. E Davi ele ia para um lado e para o outro, fugindo de Saul. Aí a Bíblia mostra que Davi ele foi se refugiar na casa dos profetas. E quando Davi chega lá, Davi está lá escondido na casa dos profetas. Os profetas e o maior profeta, o profeta de maior renome naquela época ali era o profeta Samuel. Davi está lá junto com os profetas e a Bíblia diz que Saul começa a enviar os seus soldados para pegar Davi lá na casa dos profetas. Só que cada vez que um soldado chegava lá, ele caía por terra e ele começava a profetizar. Aí Saul mandava outro, ele ia lá, também caía e começava a profetizar. E eles não conseguiam colocar as mãos em Davi, até que o próprio Saul se levantou e foi lá. E quando Saul foi lá para pegar Davi, aconteceu a mesma coisa com Saul. Saul caiu prostrado ao chão ali, Saul também começou a profetizar. E aí a Bíblia mostra que depois disso, Davi saiu dali e Davi foi até a casa dos sacerdotes. E quando Davi chega lá na casa dos sacerdotes, lá no templo, ele fica escondido lá e a gente vê que depois tinha um homem lá que ele era um homem mau, que estava se recuperando provavelmente de lepra. Aquele homem vai e fala para Saul que Davi estava lá no templo. E aí Davi sai de lá. E quando Saul chega naquela cidade, a Bíblia diz que Saul mandou matar todos os sacerdotes daquela cidade, todos os sacerdotes de Deus. E aí a gente começa a pensar assim, Imagina Davi não pôde ficar muito tempo lá com os profetas e não pôde ficar também na casa dos sacerdotes no templo, porque até mesmo Saul mandou matar os sacerdotes. E aí a gente pode se perguntar por que quando Davi estava lá na casa dos profetas, Deus, através do seu Espírito Santo, protegeu Davi e fez com que os inimigos caíssem por terra e não conseguissem colocar as mãos nele. Mas, quando Davi foi se esconder lá no templo, Deus não deu um livramento, mas Deus permitiu que todos aqueles sacerdotes fossem mortos. E por que essa diferença? Por que os profetas foram guardados, mas os sacerdotes acabaram morrendo? E pode ser que nessa época Davi tenha escrito isso, dizendo: onde estão os fiéis? Onde estão os fiéis? Porque a gente vê ali, que o porquê será que Deus não poupou os sacerdotes? Porque nós vemos que nessa época a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, ela não estava lá no templo. E é como se os sacerdotes tivessem se acostumado a servirem a Deus sem a presença de Deus. E isso é muito perigoso. É muito perigoso quando um obreiro, quando um ministro, quando alguém que serve a Deus acaba se acostumando com o ministério e acaba negligenciando a presença de Deus, acaba negligenciando o seu relacionamento com Deus, fidelidade, santidade, pureza. Não tem mais aquele relacionamento íntimo com Deus. A palavra de Deus não mais molda o seu coração, não mais transforma o seu coração, não mais toca no fundo do seu coração a ponto dele se arrepender dos seus pecados, se dobrar diante de Deus. Porque muitas vezes faltam homens assim, faltam homens sinceros, homens com o coração quebrantado, homens que tenham uma transparência diante de Deus e sejam completamente fiéis a Ele, para que possam servir a Ele com qualidade, não apenas na estética, não apenas em um ministério que apenas
engrandece o seu próprio nome e não mais o nome de Deus. E a gente vê que pode ser que seja nessa época aí que Davi tenha escrito esse salmo dizendo: onde estão os fiéis? Porque os fiéis se acostumaram a servir a Deus, os, entre aspas, fiéis se acostumaram a servir a Deus sem a presença de Deus, sem ter uma vida em Deus. E isso é muito perigoso, porque tem coisas que Deus quer fazer na terra, mas a Bíblia mostra que a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, o que Deus quer fazer, Deus muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai fazer através dos seus filhos, ele vai fazer através dos seus servos, mas às vezes o que Deus quer fazer não pode ser feito na dimensão que ele quer, porque ainda porque, entre aspas, os fiéis estão sendo infiéis. Aqueles que professam seu nome não estão tendo uma vida alinhada e uma vida estreita de relacionamento com Deus. Isso é muito triste. Então Davi fala isso: onde estão os fiéis? Onde estão os fiéis? E às vezes, quem sabe, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, talvez a alma delas, lá no interior delas, clame, dizendo: onde estão os fiéis que vão semear a palavra com poder, com sinceridade, com verdade? Porque Davi ali, logo abaixo, ele fala que as pessoas, né, as pessoas só falam com falsidade, as pessoas só falam com bajulação, e é terrível quando os pregadores de Deus se tornam bajuladores, apenas massageiam o ego das pessoas. Isso impede o arrependimento das pessoas e acaba impedindo elas de serem salvas. Pode ser que as pessoas gostem do ambiente, gostem da música, gostem da palavra que está sendo pregada, mas quando não há arrependimento, não há conversão verdadeira. E aí Davi pergunta: onde estão os fiéis? Será que Deus não pergunta hoje para nós, nessa época, onde estão os fiéis? Onde estão aqueles com quem eu posso contar para trazer a verdade da palavra de Deus, não amando a si mesmos, visando lucro, mas amando os seus ouvintes, porque sabem que somente a verdade genuína, o evangelho genuíno de Deus pode salvar as vidas. E aí Deus diz que ele iria se apresentar, ele iria se manifestar, ele iria salvar os pobres, os necessitados, ele daria a salvação àqueles que suspiram pela sua salvação. Então, mesmo quando os homens falham, Deus não falha. Deus não depende de nós. Deus faz o que ele quer quando ele quer. E muitas vezes ele levanta aquele que não é para confundir o que é. Então, onde estão os fiéis? Espero que você tenha recebido essa palavra no fundo do seu coração, para que você se posicione, como Isaías disse: eis-me aqui, e seja fiel, seja temente a Deus. Não basta apenas um ministério ao qual as pessoas admiram, mas é necessário nós termos uma vida com Deus no secreto, em fidelidade. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Essa era a mensagem de hoje. Onde estão os fiéis? Curta esse vídeo, compartilhe com seus contatos, joga no grupo da família, ativa o sino de notificações, se inscreve aí no nosso canal se ainda não é inscrito, deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos. Venha estudar conosco, se aprofunde na palavra do Senhor e deixe Ele transformar a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.